A paz do Senhor, querido aluno da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o presbítero Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, chegamos na lição de número 9 aqui da classe dos jovens. E eu acredito que Deus tem uma palavra toda especial para você. Hoje nós vamos entender sobre o milagre da ressurreição de Lázaro. João capítulo 11. Pensa em uma mensagem bíblica para o nosso coração. Então vamos que vamos? Vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus em nome de Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 9 da classe dos jovens. Estamos estudando sobre um tema primordial para o nosso crescimento cristão, para o amadurecimento da nossa fé, para a nossa maturidade cristã. Hoje nós vamos entender sobre mais um milagre de Jesus e o milagre de hoje é especial, assim como todos. Hoje nós vamos compreender sobre o milagre da ressurreição de Lázaro. O texto bíblico está em João capítulo 11. É muito importante você ler esse texto bíblico para a glória do Senhor Jesus. Você que está chegando hoje aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos, vou ter o prazer de te receber por aqui em nome do Senhor Jesus. Aproveita, deixa aí o likezinho, o seu joinha, porque com isso você ajuda a gente a compartilhar ainda mais a palavra de Deus. Ativa o sininho também, para que você possa utilizar todos os recursos que a gente sempre vai estar postando aqui em sala de aula em nome do Senhor Jesus. Gente, eu quero agradecer o seu carinho, quero agradecer você que sempre está nos incentivando, deixando aí o seu comentário, incentivando a gente ainda mais a ensinar a palavra de Deus, compartilhar a Bíblia com você. Muito obrigado, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Eu creio que Deus em Cristo vai te usar poderosamente na Escola Bíblica Dominical da sua igreja. Para facilitar a sua vida, já deixei aí um link na descrição que você pode clicar, baixar automaticamente o arquivo em PowerPoint, se você quiser utilizar esse recurso em sala de aula aí na sua igreja. E eu creio que vai ser uma bênção em nome do Senhor Jesus. Chegamos hoje na lição de número 9 da classe dos jovens, o milagre da ressurreição de Lázaro. E é muito importante que ao iniciar a sua lição você tenha ideia de algumas dicas que eu vou passar para você, até mesmo antes de comentar sobre a aula de hoje. Veja bem, é muito importante você ter em mente sobre o texto bíblico da lição. Leia o texto bíblico antes na sua casa. Se possível, leia esse texto também com seus alunos na hora da sua ministração. Apresente para os seus alunos também o texto do dia. Se possível, peça a um dos seus alunos para poder realizar essa leitura em classe, juntamente com você em sala de aula. Não se esqueça que a sua lição tem algo muito especial para poder ser apresentado hoje em sala de aula para a glória de Deus. A sua lição possui a síntese, e a síntese é uma espécie de resumo de tudo aquilo que você vai ministrar hoje na EBD. Não se esqueça, querido professor, que a sua lição possui 3 objetivos específicos. E é importante você apresentar os 3 objetivos específicos, ter em mente os 3 objetivos específicos, para você não fugir do assunto da ministração. A sua lição também tem alguns pontos, e é importante você olhar esses pontos da sua lição. Uma dica que eu quero passar para você: apresente o tema da lição e depois descreva ponto a ponto na sua ministração. Isso vai te ajudar muito como um recurso em sala de aula. Hoje nós chegamos em um milagre especial, a ressurreição de Lázaro. E nesta ressurreição vamos aprender muito da palavra de Deus para poder descrever e ensinar para os nossos alunos na EBD da nossa igreja, em nome do Senhor Jesus. Hoje nós chegamos no 7º milagre da sequência de milagres citados pelo Evangelho de João. Chegamos na ressurreição de Lázaro. Leia o texto de João, capítulo 11, versículo 39. Essa sequência de milagres é descrita em todo esse evangelho. Nós já estudamos aqui nas lições anteriores. Se possível, acesse e dê uma olhadinha para você até mesmo compreender sobre esse assunto que estamos descrevendo aqui. A ressurreição
ressurreição de Lázaro é uma passagem única. Nós encontramos no texto de João. Não encontramos referências sobre esse milagre nos outros evangelhos, por exemplo, no evangelho de Marcos, de Mateus e de Lucas. Mas João é específico em descrever sobre essa ressurreição. E o primeiro ponto da lição vai descrever exatamente sobre as consequências, sobre a causa dessa morte para acontecer o milagre da ressurreição. O primeiro ponto vai tratar sobre a enfermidade para a glória de Deus. Esse ponto possui 3 subtópicos e eu vou trabalhar subtópico a subtópico com você, explicando subtópico a subtópico para que você possa entender, retirar as suas dúvidas de forma clara, para que você possa explicar na escola bíblica dominical da sua igreja, em nome do Senhor Jesus. Primeiro, a enfermidade aqui, tratada nesse primeiro ponto, é para a glória de Deus. Enfermidade de quem? Enfermidade de Lázaro. Isso me dá a entender também, como professor da escola bíblica dominical, que existem situações em nossas vidas que acontecem para a glória de Deus. Uma porta se fecha, por exemplo, a doença chega, por exemplo, um acidente acontece, por exemplo, para a glória de Deus. Como assim para a glória de Deus? Situações terríveis são utilizadas para a glória de Deus a partir da luz de João, capítulo 11, a partir da ótica da ressurreição de Lázaro, nós vamos entender nessa ministração que esses recursos são utilizados também como instrumentos para a glória de Deus. O primeiro subtópico vai tratar sobre o seguinte assunto. Jesus é notificado sobre a enfermidade de Lázaro. Jesus foi informado sobre a enfermidade do seu amigo Lázaro. É importante termos em mente, nesse primeiro subtópico, que Cristo é informado. João capítulo 11, versículo 1, sobre a enfermidade de Lázaro. Mas quando estudamos o Evangelho de João, se você ler todo o capítulo 11, você vai perceber que esse capítulo está dividido em algumas partes. A primeira é sobre esse milagre que acontece na vida de Lázaro, do versículo 1 ao 44. E a segunda vai até o 57. Você vai perceber que depois desse milagre que acontece com Lázaro, Cristo agora passa a ser perseguido pelos religiosos para poder ser perseguido até a morte de cruz. Versículo 47 do capítulo 11 vai descrever que os próprios religiosos, por interesses políticos, agora questionam a respeito da pessoa de Cristo, que estava realizando grandes sinais, grandes milagres. E então, no versículo 48, decidem perseguir o Senhor e levar o Senhor à condenação pela morte. Você percebe aqui que essa enfermidade que acontece na vida de Lázaro tem um projeto maior. Qual é o projeto maior? Desembarcar a cruz, ou apresentar o projeto da redenção, a cruz de Cristo. Esse milagre acontece exatamente em um momento exato que vai descrever o plano de Deus para a redenção. E é por isso que essa enfermidade de Lázaro é uma enfermidade que era esperada no projeto de Deus, no plano de Deus. Existem situações com as nossas vidas que são esperadas pelo próprio do Senhor, para que Ele possa realizar um grande milagre em nossas vidas e depois utilizar isso para exercer o seu projeto ministerial, o seu projeto de redenção, o seu projeto de resgate daqueles que estão perdidos. João capítulo 11, versículo 1 diz que Marta e Maria e Lázaro moravam na cidade de Betânia. E o próprio texto bíblico diz que eles mandam chamar o Senhor. Versículo 3 e 5. Dá a entender que Cristo já conhecia aquela família. E a própria Bíblia diz que Lázaro era seu amigo. Esse projeto aqui é um projeto divino. Você percebe que o próprio amigo de Jesus está tendo a enfermidade. Isso quer dizer que eu e você, como cristão, também, por exemplo, batemos o carro, ficamos enfermos, temos os nossos problemas pessoais. Não estamos livres dessas coisas. E o versículo 6 do capítulo 11 é o que chama a atenção. Sabendo da enfermidade de Lázaro, Cristo fica em Jerusalém 4 dias. 4 dias. E a enfermidade de Lázaro, logicamente, piora e leva-o à morte.
No segundo subtópico, avançando sobre essa lição, nós vamos entender que essa enfermidade foi para a glória de Deus. É aquilo que nós estamos descrevendo para você em sala de aula. Existem situações em nossas vidas, na vida do seu aluno, que acontece exatamente para a glória de Deus, para que Deus venha desenvolver a sua glória em nossas vidas. Situações que inicialmente não são muito boas para a gente, como a enfermidade que aconteceu na vida de Lázaro, como você receber um diagnóstico de um câncer, como você receber literalmente o desemprego na sua porta. São situações que são terríveis, que acontecem em nossas vidas, mas são situações que desembarcam a glória de Deus. E é importante você ler o texto de João capítulo 11, versículo 4, onde o próprio Cristo diz que essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Mas engraçado é que acontece a morte de Lázaro. A situação piora para Lázaro, mas no projeto de Deus a situação está explicada. No projeto de Deus a situação já está resolvida. No plano de Deus a minha situação, a sua situação já está explicada, já está resolvida diante do Senhor. E João capítulo 11 versículo 5 diz que aquele projeto era para que todas as pessoas acreditassem que Cristo era verdadeiramente o Messias, escolhido pelo Deus vivo. Vamos avançar, vamos para o terceiro subtópico do ponto número 1 da nossa lição, que vai tratar sobre o seguinte argumento: o duplo significado da morte nesse texto. É claro que o texto de João, capítulo 11, descreve aqui o duplo significado da morte a partir da vida de Lázaro. Você percebe que Cristo traz uma mensagem bíblica, uma mensagem teológica, para entendermos a respeito desse assunto, sobre a vida após a morte, sobre o que está acontecendo com esse rapaz que está no túmulo já. Quando você lê o texto de João, capítulo 11, versículo 25 e 26, você percebe algo que está acontecendo aqui. Lázaro ficou enfermo e o próprio Cristo disse, a enfermidade dele não é para a morte, mas Lázaro veio ao óbito, ele morreu, causando até mesmo uma depressão em Marta e Maria. Mas você percebe aqui que Cristo está utilizando esse recurso para demonstrar a sua glória, falando de um conceito bíblico, demonstrando que Cristo estava realizando uma obra através da vida de Lázaro e que Lázaro não estava morto no sentido espiritual. No sentido espiritual ele estava vivo, porque ele acreditava no Senhor, no Messias, o Filho do Deus vivo. João 11, do 11 ao 13, o próprio Cristo diz que Lázaro, ele estava aguardando essa promessa, a promessa da ressurreição. E quem é a ressurreição? O próprio Cristo. Os discípulos fazem questão de dizer também que Lázaro já estava morto, e morto há 4 dias, no versículo 14. Portanto, há 2 sentidos aqui sobre a morte. A morte daqueles que aguardam Cristo e a morte daqueles também que não aguardam o Senhor. Aqueles que aguardam Cristo, eles não morrem. Eles estão aguardando a promessa do Messias, a ressurreição, que a própria Bíblia fala da primeira ressurreição dos santos. Aqueles que não aguardam Cristo estão em um estado de condenação eterna. E para finalizar o ponto número 1, apresente para os seus alunos o pense e o ponto importante. Apresente para os seus alunos o pense e o ponto importante dessa ministração. Pergunte para eles se eles estão compreendendo sobre esse primeiro ponto, que Deus às vezes utiliza recursos ou situações que acontecem em nossa vida para a sua glória. E claro, ouça os seus alunos e deixe eles participarem. Isso vai ser uma bênção na sua ministração. Vamos para o segundo ponto da nossa lição, onde nós vamos entender sobre o seguinte assunto: a ressurreição e a vida. É exatamente aqui que nós vamos entender que Cristo se declara como a ressurreição e a vida e que Lázaro ressuscita. Nesse ponto nós temos 3 subtópicos. Vamos dividir esses subtópicos para você, explicando subtópico a subtópico de uma maneira que você possa entender e utilizar esse recurso em sala de aula. E o primeiro subtópico da nossa lição, do ponto número 2, fala sobre o inusitado convite de Jesus. O próprio texto diz que quando o tempo se completou, Cristo então convida os seus discípulos a irem até Betânia. Os discípulos tinham até mesmo uma preocupação de retornarem a Betânia, porque Cristo poderia ser perseguido ali.
Então Cristo convida os seus discípulos para irem a Betânia, lembrando que Lázaro já estava morto. O próprio Tomé, em João capítulo 11, versículo 16, tem dúvida sobre esse desejo de Cristo ir a Betânia, porque lá em Betânia eles seriam perseguidos. E Tomé também tem esse interesse de saber por que iriam a Betânia, já que Betânia era uma cidade próxima onde Cristo estava, cerca de 2 quilômetros. O próprio Tomé também tem medo de ir a Betânia, porque em Betânia possivelmente eles seriam mortos por causa da perseguição a Cristo e aos seus discípulos. E Cristo decide convidar os seus discípulos para irem a Betânia. Nesse projeto, Deus realiza um grande milagre. É claro que existem situações que acontecem com a gente que nós nos comportamos como Tomé, isso é natural. Nós não desejamos retornar naquele local que nos traz desagrado, que nós vamos ser perseguidos. E Cristo nos ensina uma lição muito grande. Precisamos retornar, precisamos encarar os nossos medos de frente, até mesmo para que a glória de Deus nos ajude a entender o projeto de Deus na nossa vida. E o segundo subtópico fala do encontro de Marta e Maria, o encontro de Jesus com Marta e Maria. João 11, 21 e 32, nós entendemos que Cristo então se encontra com Marta e, obviamente, discursa a ela exatamente esse projeto divino. João 11, 21 a 27, você percebe o diálogo, a conversa que Marta tem com Cristo, falando a respeito do projeto de Deus, a respeito da ressurreição. Ela entende a respeito desses aspectos, mas ela entende da ressurreição futura, e Cristo está dizendo que Ele é a ressurreição e a vida. E no terceiro subtópico, nós vamos entender que esse diálogo que acontece aqui é um diálogo altamente teológico. Altamente teológico, por quê? Porque Cristo agora começa a revelar a sua divindade. Cristo agora começa a revelar o poderio que ele possui. Cristo agora começa a revelar que ele é a ressurreição e a vida para Marta. No pensamento de Marta, João capítulo 11, versículo 23 e 24, Lázaro só ressuscitaria no dia vindouro, na ressurreição daquele grande dia. Mas na conversa que Cristo tem com ela, que Lázaro é aquele que ressuscitaria naquele exato momento. Seria chamado pelo Senhor dos mortos. E o texto de João, capítulo 11, versículo 25 e 26, Cristo dá a entender que aquele que crê nele nunca morrerá. Muito pelo contrário, está no estado eterno. E Cristo então explica exatamente isso para Marta naquele momento. E João, capítulo 11, versículo 27, o próprio Cristo pergunta a Marta se ela acreditava naquela possibilidade. E Marta então expressa que ela acredita na possibilidade da ressurreição do seu irmão naquele momento. Não se esqueça de finalizar o ponto número 2 apresentando o pense e o ponto importante para os seus alunos em sala de aula. Pergunte a eles se eles estão compreendendo a respeito dessa ótica da ressurreição, desse diálogo que Cristo tem com Marta. E claro, com essa explicação, ouça os seus alunos. Se possível, leia versículos bíblicos com eles. Isso vai ser uma bênção em nome do Senhor Jesus. Vamos finalizar, vamos para o terceiro ponto da nossa lição, que vai tratar sobre o seguinte argumento. Para que creiam que tu me enviastes. Lembre-se que estamos finalizando. Esse terceiro ponto tem 3 subtópicos. Por que utilizamos essa expressão? Para que creiam que tu me enviastes. Exatamente para você entender que essa enfermidade de Lázaro é um projeto divino para revelar Cristo como Messias, o Rei prometido a Israel e a todos os povos. O primeiro subtópico nós entendemos sobre um detalhe que um narrador, que João descreve, sobre Cristo e os seus sentimentos. João capítulo 11, versículo 33, descreve que quando Cristo chega na aldeia, ele se encontra com Marta e exatamente ali, por causa da morte do seu amigo, ele expressa o seu sentimento, o seu espírito se perturba e Cristo chora. Cristo também possui sentimentos como eu e você. João capítulo 11, versículo 35 fala sobre o choro. João capítulo 11, versículo 36 fala exatamente sobre esse amor que Cristo tinha com aquela família. Isso me dá a entender que Cristo se importa comigo e com você. Cristo se importa conosco. E se importando conosco, ele se preocupa com nós, assim como se preocupou com Lázaro, Marta e Maria.
O segundo subtópico do ponto número 3 trata sobre o seguinte argumento: a dúvida dos judeus e de Marta. João capítulo 11, versículo 37. Os próprios judeus começaram a questionar: não podia ele curar os enfermos? Não podia ele curar os cegos? Porque ele não veio no momento exato curar Lázaro da sua enfermidade. Às vezes a gente se comporta assim. A gente entende que existem situações na nossa vida que a gente fica questionando com o Senhor. Por que Deus não me deu livramento? Por que Deus não me avisou antes? Por que isso não aconteceu antes para Deus poder me ajudar naquele momento? Porque o Senhor não veio na hora certa, na minha hora certa. Primeiro, Deus não vem na nossa hora certa, Ele vem na hora certa dEle. Segundo, o projeto é dEle. E claro, além de ser o projeto dEle, ele vem no momento exato. Porque o que ele quer demonstrar é a glória dele e a exaltação dele. E o recurso que Deus utiliza vai totalmente contrário à ótica humana e o recurso humano. E sabendo daquilo, João capítulo 11, versículo 38, 39 e 40, lê esse texto com seus alunos. Cristo então vai para o local onde Lázaro está sepultado e pede para remover a pedra. Cristo realiza um milagre no momento certo, totalmente contrário à nossa ótica humana, porque para entendermos o milagre, devemos entender que o milagre é compreendido pela fé e não explicado. O milagre acontece para a glória de Deus e não para a glória humana. E o terceiro subtópico fala sobre o grande milagre. E qual é o grande milagre aqui? A ressurreição de Lázaro. João capítulo 11, versículo 40 e 41. Diz que Cristo faz uma oração ao Pai, essa oração específica. Essa oração é para demonstrar a glória de Deus. Essa oração é para que as pessoas cresçam no ministério de Cristo. Versículo 43 do capítulo 11 diz que naquele momento, após a oração, Cristo então brada e chama: Lázaro, vem para fora. Aqui eu quero entrar em um aspecto com você. Eu não sei como Lázaro saiu do túmulo. Eu não sei se ele saiu de lá flutuando, porque ele estava todo enfaixado, do alto da cabeça à ponta do pé. Eu não sei se ele saiu de lá se arrastando. Eu não sei se ele saiu de lá andando. Eu só sei que quando Cristo chamou, ele veio. Quando Cristo nos chama, quando Cristo grita o seu nome, quando Cristo grita o meu nome, nós devemos obedecer ao Senhor. Eu não sei se você vai sair do túmulo se arrastando, pulando, flutuando, eu não sei. Mas eu sei de uma coisa: quando Cristo te chamar, ouça e obedeça a voz do Mestre. Você pode estar morto depois de 4 dias, sem ter esperança nenhuma, mas quando Cristo te chamar, você vai ouvir e obedecer a voz do Mestre. Aprenda com essa lição. Não se esqueça de apresentar o pense e o ponto importante. E finalizando essa lição, descreva para os seus alunos essa mensagem de esperança. Cristo nos chama quando todas as portas estão fechadas. Cristo nos chama quando não há mais esperança, depois de 4 dias. Cristo nos chama, e quando Ele nos chama, devemos obedecer a sua voz. Eu espero que essa palavra tenha ficado no seu coração. Não se esqueça, tá? De seguir a gente nas nossas redes sociais. Vai lá, segue a gente também no IGTV, onde a gente está utilizando esse canal, especialmente para poder te escrever para você recursos bíblicos, te ajudar a ler a Bíblia Sagrada. Gente, um grande abraço, a paz do Senhor Jesus, e até a próxima aula, para a glória de Deus.